Boa tarde. Hoje nós vamos falar como você pode usar o poder da sua mente para enfrentar o medo. Estou ficando ao vivo aqui no Instagram também, um momentinho aí você que está no YouTube, nós estamos gravando ali também. Como treinar sua mente a reagir diferente ao medo. Por que diferente? Estou em chat errado? Não, tá no chat certo, não sei. Já entramos ao vivo aqui? Quando você teve uma crise de pânico, ansiedade, você teve uma reação. E provavelmente, as próximas vezes que você teve a crise do pânico, ou vai ter, ou você está evitando de ter, lógico, e está com medo de ter, você vai reagir novamente bem parecido. Bem, para não falar exatamente igual, mas vai ser uma reação idêntica, com algumas nuances de diferença, mas assim, evitando o medo. Da outra vez que eu tive crise do pânico, eu fiquei assim, e eu fiz isso. Eu não tô conseguindo entrar ao vivo aqui no estúdio, vamos ver se ele vai entrar no YouTube. E aqui eu estou, vamos reload aqui. Estou ao vivo aqui no Instagram. Já vi vocês. Boa noite, Alminha. Boa noite, Marcos. Boa noite, pessoal. O meu objetivo aqui é te ensinar como o modelo, agora eu vou entrar de novo, criado na mente por você, ele se repete e como que é possível transformar a resposta automática, pronto, tô na live já no YouTube, ao medo com consciência, ação e verdade. Então você vai modificar a sua resposta automática. Sabe por que é automático? Pensa bem. O medo, quando ele é real, sem ser crise do pânico, porque crise do pânico não é real. Ela nunca é real. Ela tem dois caminhos no cérebro. Ou a amígdala é ativada. Quando eu faço assim, ó, solta balão no celular. Ou ela é ativada na amígdala, que é a parte que você não controla, tá? Das emoções. Gosto de mostrar aqui, ó, aqui embaixo, aqui no YouTube, mostrar aqui, agora eu vou mostrar aqui, ó. Uma parte no hipocampo, no sistema límbico, ao lado do hipocampo, na verdade, né? Ao lado, o hipocampo tá aqui e a amígdala tá aqui. Esse negocinho aqui, ó, bem pequenininho, tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma parte do cérebro onde ativa o medo. Ele pode ser ativado por pensamentos, só de você pensar, imaginar alguma coisa que você tem medo ou está com medo. Ainda não aconteceu. Não é que você tem medo porque está acontecendo, mas você pensa no futuro. E se eu pegar o avião e o avião cair? Ai, não vou viajar de avião. Só de pensar. A parte de trás do cérebro, que é a subconsciente, faz a leitura desse pensamento seu, traduz isso em perigo real, iminente, como se o avião tivesse realmente caído, do jeitinho que imaginou. Na Bíblia ainda fala assim, né? Assim como o homem imaginou na sua mente, assim ele é. Essa parte de trás do cérebro tirou a parte frontal, que é essa parte amarela aqui, ó, tirou. Pena, né, que o meu YouTube tá abaixo aqui. Tirou essa parte amarela. Se eu mostrar aqui, dá pra ver lá e dá pra ver aqui também no YouTube. Que é a parte central aqui da testa, essa parte da frente, que é onde você pensa, onde você tem consciência do presente. A parte de trás não sabe nada, ela não tem filtro, tá? Ela é tampada. O viés dela de informação, as vias, quer dizer, viés? Não, as vias. A forma como ela recebe a informação do que está acontecendo no mundo real é através dos olhos, o que você está vendo, o que você está escutando, o cheiro que você está tendo, o gosto e o tato, tá? Essas informações são armazenadas no cérebro, lá atrás, através disso daí. E são moldadas pelos pensamentos do córtex frontal, o cognitivo, o pensamento. Então, se você pensar, ele já tem armazenado lá o que é avião, você aprendeu desde pequena, o que é avião cair, você já sabe. Aí você pensa, ele pensa assim, ela tá no avião e o avião tá caindo. Aí você tem um medo, um pânico, um negócio no corpo, como se fosse verdade, que ele não sabe diferenciar a realidade do seu pensamento. Vocês sabiam disso? Ansiedade causa perna rígida, tipo fraca, sim, por causa do efeito colateral da adrenalina, tá?
O efeito colateral da adrenalina. Isso é coisa da musculatura. A sua musculatura fica fraca. É como se você tivesse corrido muito uma maratona e depois você não correu, você está parada no lugar, mas o efeito é o mesmo. Isso é efeito colateral. Sabe, medicação tem efeito colateral? Pois é, os hormônios, os neurotransmissores também têm efeitos colaterais. E o efeito colateral a longo prazo da adrenalina, ele é prejudicial à saúde. Você pode ficar cronicamente com dores musculares, cronicamente desenvolver uma hipertensão arterial, porque as artérias, as veias e a musculatura não descansam, né? Não relaxam. Músculo tem que ser contração e relaxamento. Ele não pode ficar o tempo todo contraído. E a adrenalina contrai. Eu vou responder a pergunta de vocês, mas eu vou trazer o conteúdo. O que está acontecendo? Deixa eu explicar. Eu tenho, por exemplo, hoje, o tema como treinar sua mente a reagir diferente ao medo. E nisso dá uma passada rápida no meu método de 4 passos. Só que no meio da live, enquanto eu estou falando, surgem perguntas. E quando eu olho, as perguntas muitas vezes não têm a ver com o assunto. E eu acabo desfocando e eu termino a live e não falei meu roteiro. Porém, hoje eu quero segui-lo e eu vou responder de vocês. Mas olha só. Vamos lá. Neurociência do medo. Neurociência. Por que neurociência? A ciência que estuda os neurônios. Os neurônios são o nosso sistema nervoso. As células compõem o sistema nervoso central do cérebro. O seu brain, o seu cérebro é cheio. Isso aqui tudo que você está vendo, essa massa cinzenta, que na verdade ela é cinza, né? Aqui tá rosa. Ela é feita de várias partes líquidas, sólidas e é composta de células neuronais. As células que estão aqui são neuronais. Tem o núcleo da célula e o axônio, que são as partes que eles se comunicam com as sinapses, que são os buraquinhos. Uma célula entre a outra manda um sinal. Ó, ela tá com medo. Ativa a amígdala. Ativa o corpo para correr ou fugir. Ativa o coração para bater mais forte. Bombear o sangue mais forte para todos os músculos, para ter força para correr. Você pode usar isto para o bem. Você sabia? Você pode usar toda essa ativação para o bem. Para o bem. Eu vou te mostrar um exemplo. Existe rugby. O time de rugby da Nova Zelândia, o melhor time que tem um filme chamado Invictus. Depois vocês assistem. O nome do filme em português também é Invictus. Invictus. É sobre o ano de 1995, quando o apartheid lá do Nelson Mandela, tinha um time de rugby da África que foram jogar contra o time de rugby da Nova Zelândia, que é o melhor time de rugby do mundo. E eles têm uma música em que eles batem os pés, batem as mãos, dançam, intimidam o time. Eles estão com medo, né? É um jogo. Em todo jogo, todo tipo de competição de um time entre o outro, as pessoas estão nervosas, bastante nervosas, tem muita adrenalina ali, o coração está disparando demais a conta. Tem horas que eu imagino, por exemplo, um pênalti que é cobrado, ou esse time que for jogar, a adrenalina é tão grande, o nervosismo é tão grande, que eu não queria estar na pele dessa pessoa. O coração disparando, você imagina o mundo inteiro te assistindo e aquilo está nas suas mãos, a decisão, se o time vai ganhar ou perder. Igual agora teve a Copa, né? Copa não, é uma coisa, Copa Mundial, mas não é a Copa do Mundo. Não é a Copa Mundial. Eu não entendo de futebol, mas só sei que jogou aqui nos Estados Unidos, uns times aí, até foi o Palmeiras, o último com Chelsea. O time, eu acho que da Inglaterra, sei lá, não entendo de futebol. Sei que na hora, sabe, do goleiro pegar a bola, do cara bater o pênalti, eu não queria estar na pele dele, porque é muito a responsabilidade, isso gera um nervosismo muito grande. Só que eles usam toda essa energia, toda essa adrenalina para alcançar um objetivo. No seu caso, você tem uma crise do pânico, você não tem onde pôr essa energia, você não tem onde gastar essa adrenalina, você não é para resolver nada, nenhum problema, você fica acumulado no seu corpo, aquela enxurrada de sintomas e você entra em pânico porque você acha que você está morrendo com todos esses sintomas. Na verdade, foi ativado o sistema do medo do seu corpo.
Medo do quê? O medo pode ser 2 tipos, que aliás está em um livro que hoje eu fiquei sabendo muito bem. É Chelsea com a França? Não, agora, né, na final, mas ele jogou junto com o Mundial de Clubes. Vocês estão melhor de futebol que eu. Ele jogou contra o Chelsea da Inglaterra. Eu falei Londres, né? Mas tá ali. É a capital. Contra o Palmeiras primeiro, né? Agora deve ser a final, França. Mas ele jogou contra o Palmeiras no último jogo aí que eu vi. Esse livro aqui, a Débora, inclusive, que tá aqui na live, né, Débora? Que ela tá escrito com o nome Dé Pilate. Ela mostrou esse livro hoje lá no nosso grupo de terapia, que ele tem em português. E ele está com uma promoção hoje no Amazon Prime. E eu recomendo vocês lerem. Eu peguei o link aqui. Deixa eu ver aqui. No Brasil, ele tá vendido como vou continuar mostrando, tá? Você pode tirar uma foto, depois você vê ele em português. Como reprogramar seu cérebro ansioso. Os autores são os mesmos, então pode pegar o nome das autoras aí, que é Catherine Elizabeth. 2 médicas psiquiatras. No Brasil, o nome em português é Como Reprogramar Seu Cérebro Ansioso. Como reprogramar o seu cérebro ansioso. Essa parte menor aqui embaixo, essa parte aqui, ó, é como usar... Não, se eu fosse traduzir ao pé da letra, seria como usar a neurociência para acabar com medo, ansiedade, pânico e preocupação. Então, em português, o livro está escrito assim. Use a neurociência... Tô lendo o livro ali. Do medo para acabar com a ansiedade, o pânico e a preocupação. Use a neurociência. Então, hoje eu tô falando assim, ó, que a neurociência explica o medo. Ela explica assim, ó, o nosso cérebro tem uma parte chamada... Eu vou ficar segurando o livro um pouquinho, tá? Pra vocês verem. O nosso cérebro tem uma parte chamada amígdala central. Acabei de mostrar pra vocês, vou mostrar de novo onde é. Ela é responsável por identificar ameaças. Ela funciona como um radar de sobrevivência. Então, eu amei esse negócio de radar. O radar, ele detecta tudo em um raio de diâmetro. Pode ser um raiozinho, um raio grande. O seu cérebro, lá dentro dele tem um pinguelinho ali, uma amígdala, uma amêndoazinha, uma parte central, meia tá bem no centro mesmo, tá vendo? É isso aqui, ó, isso aqui. Esse negocinho, não é esse branco aqui grande, não. Esse branco aqui é uma parte do hipotálamo. Aqui tem o nome amígdala e eu vou mostrar pra você exatamente onde ele tá mostrando. É lógico que isso aqui é um negócio de plástico que eu comprei made in China, eu acho. Só pra título de... como que fala? Aula, né? Não sou só. Tá vendo isso aqui? Onde tá a caneta branca? Bem aqui, ó. Esse negocinho chama amígdala. Isso aqui, e ela tem um radar. Fica funcionando 24 horas. 24 horas. Por isso que às vezes a gente tem sonho e acorda com medo. Ou você imagina... Só de sonhar ela já é ativada. Imagina quando você tá acordada. E esse radar fica assim, ó. Como que um radar funciona? O radar é como se ele tivesse um espectro, assim, um negócio. E ele vai rodando, né? Pra detectar alguma coisa nesse negócio. Aí ele vai vendo. E como que ele detecta? Como que ele pega? Como é que você entra no medo, no ciclo do medo? Por pensamentos, como eu disse, usando o córtex pré-frontal, a sua inteligência, essa partezinha aqui do cérebro, na parte da sua testa, pensando em coisas ruins, imaginando cenários catastróficos, deixando a sua mente vagar no e se bater o carro, e se cair, e se morrer, e se acontecer um acidente, e se for assaltado, e se. Esse e se é detectado nesse radar e fala assim, ih, tá em perigo, porque ele não sabe o que não tá acontecendo, ele não sabe o que é só pensamento, ele tem que receber informações de toda a parte do nosso corpo, aqui da cabeça, na verdade, né? Porque, da cabeça e do tato. Porque se você pegar em uma arma ou numa faca, o tato também dá informações pro cérebro de alguma coisa perigosa.
a mão, você pode estar com o olho fechado e o cérebro já tem armazenado identificar objetos, né? Então, se eu pego uma coisa, fecho o olho, aí você me dá uma coisa na minha mão para eu segurar aqui, que é tipo um aranha, uma barata, um rato, um bicho, e eu sinto a pata dele, eu não tô vendo, mas aí eu vou gritar, eu vou assustar, o radar vai, perigo, perigo. É um perigo, é um bicho. Gente, eu tô até com meu coração um pouco acelerado, vocês sabiam? Sabe por quê? Coragem, Paula Aparecida escreveu coragem no YouTube, eu não sei o que a coragem tá falando, porque eu fui comer agorinha ali na cozinha com os meus filhos e tinha uma cascavel na porta da cozinha, uma cobra cascavel. Eu só não mostro pra vocês porque eu tô usando o celular. Eu vou colocar nos meus stories. Vai lá nos meus stories depois você vê. E aí a cobra tava lá, o cachorro começou a latir, daí eu escutei um barulho de parecia água. Eu falei, mas eu não liguei a mangueira. Nossa, lá nessa mangueira tá ligada lá fora. E aí meu coração disparou. Eu falei, meu Deus, a cobra vai morder o cachorro. E eu falei, bruto, sai daí. O cachorro saiu. Isso, o coração dispara. O alarme foi acionado pela minha visão. Eu vi a cobra. Eu ouvi o chocalho dela. É cascavel. E eu tinha que agir. A adrenalina foi despejada no meu sangue. Eu entrei em estado de alerta máximo. Perigo. E o perigo era real. Eu não me incomodei com as pernas bambas, com os tremores, com o coração disparando, com ar, falta de ar. Meu Deus. Porque é risco iminente de morte. Se eu for picada, se alguém for picado por uma cobra cascavel, depois eu leio aqui, tá, Paty? A gente acaba, se eu for picado por uma cobra cascavel, eu tenho que falar do time, né? A gente pode morrer. Então, quando você tem uma crise do pânico, pode ser que depois que passou o perigo, que era só pensamento, ou seja, real, alguma coisa que você viu mesmo, que às vezes a pessoa entra em pânico, sabe? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu tô muito agitada, meu coração tá disparado, eu não sei se é crise do pânico, eu não sei o que é. Ué, mas você tá num ambiente tóxico. A pessoa ou as pessoas do seu lado ali estão tramando contra você. Você sabe que elas não gostam de você, você sabe que a casa vai cair do seu lado, que elas vão puxar seu tapete. Isso acontece no trabalho, em ambientes familiares. Vão falar mal de você, alguma coisa que talvez não é verdade. Isso vai te prejudicar. Você vai ficar ansiosa. E esses pensamentos vão trazer essas reações físicas. Isso é real. Como lidamos com o real? Primeiro, você não vai evitar. Você vai passar pelos sintomas. Eu vou mostrar como. Aguarde só um momento. Eu queria só te falar que ainda o YouTube parou. Mas como parou? Aqui não tá mostrando que parou, não. Uma conexão instável. Ah, tá. Vamos ver, né? Depois eu tô salvando o vídeo, gravando. Vai ficar bom, tá? Então, depois, o que acontece? Depois que a gente conseguiu matar a cobra, tá? A gente matou a cascavel. Vou mostrar. Como é que é? Mata a cobra e mostra o pau. Isso é feio, né? Mas a gente matou com... Como que chama? Uma enxada. Uma enxadinha. Pá, vou mostrar. Depois, lá nos stories. E... O que eu ia falar? Ah, sim. Aí sobra o vestígios, restos desse sintoma. Por isso que depois da crise do pânico, você fala assim, a crise passou, mas eu continuo ainda me sentindo mal. Você continua... Aí vem os efeitos colaterais, que é o que a moça tinha falado. Efeitos colaterais. Quais são os efeitos colaterais? Dor de cabeça, tontura, mal-estar, tremores, fadiga, como se estivesse correndo uma maratona. E tem vários. Aliás, eu vi uma lista aqui bem grande, quando eu estava dando uma olhada no livro, pra gente falar sobre ele hoje. E eu gostei da lista que ela coloca aqui, que é bem extensa sobre os sintomas da crise do pânico. Às vezes você fica com dúvida, será que eu tenho esse sintoma da crise do pânico? E eu vou falar aqui pra você. Ataque do pânico, que é chamado em inglês. Mas, deixa eu te falar do time da Nova Zelândia lá que tava jogando. Eles têm uma dança e uma música onde eles transferem o medo para a coragem. Quando eles estão em grupo, dançando, gritando e batendo,
e eles batem no peito assim e tal, tal. Isso vai dando poder, energia, emoção de medo transformada em coragem. Aí quando eles olham nos olhos do adversário, eles falam assim: nós vamos vencer. Você está programando o seu cérebro. Nós vamos vencer. Nós vamos ganhar. Nós vamos para cima. E quando eles vão com tudo, com toda a força, toda a energia. O filme não é sobre essa potência do medo transformada em energia e em coragem para o adversário. Ele é sobre o país da África, né? Que veio de um sofrimento muito grande, que veio de uma... Eu até anotei uma coisa aqui para falar sobre isso. Eles vieram de uma guerra civil que estava acontecendo ali e eles não se sentiram intimidados, porque a África do Sul venceu mesmo enfrentando o haka, que é essa música, essa dança deles, mostrando que o mais importante que a ativação é a clareza emocional e propósito. Então o time da África, eles tinham um propósito. Olha só, o haka, ele impressiona, ou seja, você pode até imaginar vencendo o medo, colocando o método Idaí, que a moça até tinha falado aqui. Através do e-book eu eliminei as crises, porém tem dias que eu tenho vários sintomas, mas não crise. Eu não me desespero mais como antes. Esses sintomas como medo e pensamentos confusos demoram a sair. Não tem problema, Paty, isso é normal, isso não é anormal, entendeu? Isso não é uma coisa que você tem que combater, isso não é uma coisa que você tem que evitar. Isso é um processamento de emoções que tem que ser sentido, vivido, processado. A gente não pega um conjunto de sintomas, igual você está falando aqui. Deixa eu só ver aqui. Acho que eu perdi aqui as próximas. Acabou sumindo aqui a mensagem. Você não pega assim, eu ainda sinto alguns sintomas, não é a crise, mas sintomas. A gente está dando nome das nossas emoções a sintomas. Sintomas é uma palavra que o médico usa. Eu até escutei um médico ontem, o Dr. Manuel Vicente? Ou Vicente Manuel? Um médico psiquiatra do Brasil, que agora eu esqueci o nome. Quem tá no grupo lá sabe que eu compartilhei a live dele ontem ali no grupo. Ele falou que o termo médico hospitalar entre os psiquiatras, psicólogos, terapeutas, que a gente fala assim, o paciente teve sintoma de náusea, tontura, sintomas físico, ok. Sintomas emocionais, ela estava sentindo angústia, mal-estar, uma sensação de vazio ou de... Não sabe dar um nome. Às vezes não sabe dar um nome e chama isso de sintoma. Isso não é um sintoma, isso é uma emoção. E emoções foram feitas para serem vividas e não reprimidas. O que você quer? Que eu entregue para você, até se você ler esse livro aqui, que já é Como Reprogramar Seu Cérebro Ansioso, ele vai reprogramar o seu cérebro, não é para deixar de sentir. É como sentir. O meu método daí não é para você parar de ter medo. O nome do médico é Manuel Vicente. Exatamente, esse médico aí mesmo, Manuel Vicente. Ele fez uma live ontem. E ele falou muita coisa importante. Eu gosto muito dele porque eu penso parecido. Eu apoio vários pensamentos que ele fala, muitos. Médico bom. O médico, quando é bom, ele conhece o ser humano como um todo, mente, corpo e espírito. Eu não paro de falar de Deus porque eu vou tirar Deus da história, que ele não tem nada a ver com a nossa mente, com o nosso corpo. Como assim? Isso não existe. Para começar, nós só existimos por causa de Deus, que lá em Gênesis 1:27, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, estavam os três. Ele falou, façamos, no plural, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Somos criaturas divinas, espirituais, que temos um corpo e uma mente. Isso não se separa. Eu posso até separar para estudar ou para explicar, mas eu não vivo separado disso. E ele fala sobre isso.
A doença mental, ela está ligada ao corpo e o corpo à mente. Por isso eu estou te falando como que você leva a ansiedade para o seu cérebro, para ele ativar nesse radar, para ele ler no radar, detectar e disparar a crise de pânico. Pode ser tanto pela córtex frontal, seus pensamentos, como o seu corpo. Como que você reage? Você está tensa? Você está mordendo a mandíbula assim com toda a força? Deixa eu try de reconnect aqui. Você está contraindo toda a sua musculatura. Ele vai ler como sinal de perigo. Porque, veja bem, você pode ficar caladinha, não falar nada. Paralisada, com medo. E o seu corpo vai disparar adrenalina e cortisol, porque você pode detectar isso no seu corpo. Por exemplo, quando a pessoa está diante de um público, ela vai falar em público, tá? Ela quer falar no meio de muitas pessoas. Ela está ali quietinha, parada. Ela não tem um perigo iminente. Mas só dela pensar que pode cair lá na frente, que pode desmaiar, cantar, tá? Gente que canta na frente também. Tem muita paciente minha que elas cantavam na igreja, parou de cantar, só de pensar que vai passar mal. Passou mal? Não, mas pensou. Aí ela começa a pensar. Quando ela pensa, ela começa a tensionar o corpo. A mão fecha, os ombros encolhem, a perna cruza, a mandíbula fecha. Aí o corpo lê isso tudo através dos raios, dos neurônios, os raios de comunicação, são os nervos, né? Os raios que eu falo são a energia que é liberada dessa contração. E ele fala assim, perigo, perigo, e ele aciona o medo. E a hora que acionar isso, você vai sentir todos os sintomas físicos, como se tivesse medo. Então, eu não sei mais o que fazer. Toda vez que eu entro nesse YouTube fazer uma live, ela fica travada. Aí não tem jeito, né? As pessoas até saem aqui. Eu vou sair logo desse instante. Não tá dando certo o YouTube. Resumindo. Vamos lá. Neste momento estou com enjoo e sensação de tristeza e vazio. Você tem que buscar no seu cérebro as respostas para isso. Ele tem. Com perguntas. Vou te mostrar algumas. Está no meu roteiro, tá? Então, você vai mudar as suas perguntas internas, tá? Você vai falar assim, por que nesse momento estou com enjoo? O enjoo é físico. O enjoo pode ser porque o seu sistema de medo está ativado por conta de alguma coisa que aconteceu, e aí ele aperta o estômago. E essa contração pode aumentar o ácido clorídrico, dar náuseas, dar enjoo. Ele ataca o aparelho digestivo, o aparelho gástrico. Ele causa maior produção de líquidos ácidos e, às vezes, queimação, enjoo, tontura. Pode ser também por muito tempo sem se alimentar, pode ser vários fatores. O que a gente faz? O que é bom para enjoo? O que é bom para enjoo? Vai lá tomar alguma coisa que é boa para enjoo. Um chá, alguma medicação, é falta de alimentação, é alguma coisa que você comeu. Aí tristeza, você tem que fazer um autoconhecimento. Que bom que você está conseguindo dar nome para a sua tristeza, nome para as suas emoções. Eu sinto tristeza, mas a tristeza ela é meio muito abrangente. Quando você fala vazio, você foi mais profundo. Talvez o seu vazio está causando a tristeza. Está vendo aí que você tem uma emoção e um sentimento? Você tem uma emoção de tristeza e um sentimento de vazio. Ali você tem que trabalhar os dois e você vai encontrar a resposta. Eu tenho certeza absoluta, essa resposta está em você, não está na outra pessoa. A vida é sua, quem dirige é você. O terapeuta, o psicólogo ou o psiquiatra é a pessoa que está do seu lado, mas quem conduz a sua vida é você. Nós não conduzimos, eu não entro na sua mente, eu não sinto o que você está sentindo, mas eu sei te auxiliar a encontrar o motivo disso. Caso você não consiga, o que está falando no livro? Reprogramar o seu cérebro ansioso.
Você vai fazer uma reprogramação do tipo, mudar as perguntas. Por que eu sinto esse vazio? De onde ele vem? O que está faltando na minha vida? Qual é o melhor que pode acontecer? O que eu posso aprender com isso? Quem eu me torno se atravessar este vazio, essa tristeza ou este medo? Coloque o nome da emoção que você está sentindo e responda essas perguntas. Então, na próxima vez que o medo surgir, ou a tristeza, ou a emoção que você está sentindo, você vai dizer para si mesma: isso é só o meu cérebro tentando me proteger, mas eu estou segura agora. Você está segura? Ou é alguma coisa que você tem que trabalhar? Olha só, quando eu falei que a neurociência explica o medo, eu estava falando da parte do cérebro e mostrei, e eu tenho que seguir aqui. Deixa eu ver o que eu estou esquecendo. Além da amígdala, essa parte cerebral, ela não pergunta se você está preparada, ela simplesmente assume que você está em perigo e ela é acionada, porque nunca passou por aquilo antes. Às vezes o que você está passando. Deixa eu ver aqui. Adriana, então tanto os pensamentos nos fazem ter ansiedade quanto o corpo também? O cérebro vê o corpo tensionado e ativa a ansiedade? Exatamente. Exatamente. Na verdade, não é ansiedade, é o medo, né? O medo. Ele ativa o medo. O medo. Ansiedade é uma emoção é um sentimento ansioso de que você precisa resolver alguma coisa. Você precisa fazer algo em relação a alguma coisa que está no futuro. É sempre ao futuro. Eu preciso de sair daqui, eu preciso de comprar aquilo, eu preciso de pagar não sei o quê, eu preciso de me preparar para falar. É algo que está no futuro, isso é uma ansiedade que é causada. Agora, uma tensão no corpo, como as mãos fechadas, músculo tenso, perna fechada, leva uma mensagem para o cérebro de que você está em perigo. Medo. O medo é acionado na amígdala para você reagir ao perigo. Ele pensa que você está perto de alguma coisa que vai a um risco de vida. Por isso ele pensa assim, ela tem que fugir ou lutar. É sempre luta ou fuga, ou paralisação, né? O seu corpo ele enche de adrenalina e cortisol, tá? Sendo uma via ou outra, ou a via de pensamento ou a via do corpo que ele pensa. A sua mente vai repetir, você vai falhar, você vai trabalhar de novo, você vai passar vergonha, você não vai aguentar. Esses são os pensamentos que é trazido, mas nenhum deles é pensamento de perigo real. Você não está sendo atacada, você está apenas tentando evoluir, mas o seu cérebro ainda não aprendeu que crescer é seguro. Você entende? Tudo que é novo, tudo que é diferente, você vai sentir medo no começo. Todas as vezes que você começou a dirigir, você sentiu medo. Demorou meses, muitos dias, muitas horas dirigindo para você começar a dirigir sem medo, sem tremer, sem pensar em desistir, sem não querer ir. Todas as vezes que você enfrentou o medo, todas as vezes que você falou, não, eu vou dirigir, eu tirei carteira, eu vou dirigir, você dirigiu, aí de novo você dirigiu, aí depois você pensou assim, não, mas BR eu não pego, eu dirijo dentro da cidade, na estrada não. Só que aí um dia, você precisou de pegar a estrada. Na hora que você precisou de pegar a estrada, seu coração disparou, suas pernas ficaram bambas, você tremeu dos pés à cabeça, você ficou com muito medo. Isso é super legítimo, é verdadeiro e é real. Só que se você não paralisar, se você não parar e deixar que esse medo faça você evitar fazer o que você quer, você treinando e dirigindo de novo na BR, de novo e de novo. Eu morava, né, na cidade de Anápolis, Goiás. E tem muita gente que precisa ir para Goiânia, que é a capital de Goiás, muito grande. E muitas coisas se resolvem em Goiânia. Na época que eu era farmacêutica, eu comprava produtos fitoterápicos para encapsular em Goiânia, numa loja de produtos naturais, uma distribuidora muito grande. Os produtos vinham de São Paulo e eu precisava dirigir para Goiânia, e muitas vezes estava chovendo, a estrada é perigosa, tem muita curva, tem trechos que são tão perigosos que tem várias cruzes na estrada, né? Gente que já teve acidente, que já morreu. Na época eu tinha uns 30 anos de idade, mais ou menos, 33, 34, por aí. Eu tinha medo. Eu tinha carteira de habilitação fazia pouco tempo, assim, sei lá. Não, até que não era tanto pouco que eu dirigi em São Paulo, mas eu tinha medo. Eu tinha que ir sozinha, eu tinha medo. Eu tinha medo, mas eu tinha que ir. E eu fui uma vez para Goiânia.
Aí fiquei com medo, depois eu fui de novo, aí fiquei com menos medo, aí eu fui de novo, aí fui acostumando, aí fui de novo, pronto, se tornou familiar. O cérebro acostuma. E é assim, gente, para todas as coisas praticamente. Eu tô mostrando uma, mas quando você vence uma, você aprende o caminho e vence a segunda, e vence a terceira, e vence a quarta. Aí eu olho assim, eu não vejo dificuldade nisso. Porque quando você coloca falar é fácil, mas fazer é difícil, você tá falando para você mesmo que é impossível. É como se fosse impossível. Não, é impossível eu conseguir atravessar a ponte. Cadê a moça da ponte? Tem uma da ponte que também não é perigoso. O que fazer para acreditar? Seria repetição, Dri? Claro. A única forma é assim. Quando eu tenho sintomas, eu falo para mim, isso é só ansiedade e etc. Mas eu não acredito. Você sabe por que você não acredita? Aqui, ó. Ainda bem que hoje você tá bem alinhada com o meu negócio, com o meu script. Porque você não sente a emoção. Falar por falar, sem sentir, não tem efeito. Eu posso falar, eu vou ganhar, mas eu não sinto a emoção de ganhar. Eu não invoco essa emoção. É evocar mesmo. Invocar a emoção. Invocar é quando você traz para aquele momento a emoção exata que você quer sentir de segurança, por exemplo, ao fazer algo. Se eu não sinto, falar não resolve. Aqui, ó. Conexão com a vida real. Deixa eu falar para você. Quantas vezes você já sentiu o corpo reagir como se estivesse em risco, só por pensar em se expor, sair sozinho e dizer o que sente? Esse medo não tem nada a ver com a falta de coragem. Tem a ver com a forma como sua mente aprendeu a reagir. Ele está funcionando com um modo automático de proteção. Então, o cérebro, eu já falei, ele não diferencia do real com o imaginado. Isso que eu vou te contar agora é um divisor de águas, tá? O cérebro não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário. Eu já te falei como é que a gente muda para cá. A ciência diz o seguinte, quando você visualiza algo com clareza. Visualizar, o que é visualizar, gente? O que é visualizar? Você não está direto visualizando catástrofe? Direto você não está levando a sua mente ansiosa a imaginar algo ruim que não aconteceu ainda? Um acidente de carro, um acidente de avião, você caindo no meio da rua, desmaiando, passando mal, vomitando na frente dos outros, saindo correndo de um ambiente. Você não imagina? Isso é imaginação, isso é visualização. Então, quando você visualizar algo com clareza, seu cérebro ativa as mesmas regiões como se aquilo estivesse realmente acontecendo. Use o mesmo poder, a mesma via de conexão. Faça uma via nova, na verdade, porque a via de medo você já tem. Agora faça uma de fortalecimento, de coragem, de acreditar que vai dar certo. Tá? Olha aqui, eu tenho que fazer a prova do ENAD e já estou imaginando. Já tive crise, abandonei a prova. Acho que me reatrizo toda vez. Óbvio, você está imaginando. Você está imaginando. Você lembra do que aconteceu e imagina exatamente igual. Por que a crise do pânico não sara, cura, trata, melhora tão rápido? Porque aquilo que aconteceu, você fica refazendo o percurso no seu cérebro. Aí eu levantei, aí você conta para os outros, e você imagina, e você revive, e você está fortalecendo esse caminho no seu cérebro, você está fortalecendo, e você fica presa nesse ciclo. Eu fiz a prova, eu não passei, agora eu tenho medo de novo, porque eu não vou passar de novo. E aliás, Lídia, eu já respondi para você no particular, já enviei várias mensagens para você a respeito disso. Eu já te falei que neste caso, se você quiser fazer uma terapia, é ideal. Nem sempre, gente, o que eu ensino para você fazer sozinha, você vai conseguir. Você tem o seu carro, que é a sua vida. Eu estou te mostrando a direção. Mas muitas vezes você precisa do guia do seu lado, eu do seu lado, no passageiro, mostrando exatamente para você como te guiar neste caminho que está confuso para você. Eu estou te mostrando teorias. Na terapia, eu faço a prática.
Ah, Adriana, não sei fazer visualização guiada para o que eu quero. Eu te guio, eu te levo nessa visualização. Eu quero alcançar um objetivo A e B. Eu quero parar de ter medo de andar de elevador. Vamos pôr elevador. Tá, então eu vou e falo para você. Você imagina andando no elevador. Agora imagina você entrando no elevador. Você já entrou. Você foi traumatizada lá dentro. Você andava. Geralmente, tudo que a pessoa tem crise do pânico, ela tem crise do pânico no lugar, e aí ela associa que aquele lugar foi que deu a crise do pânico, por isso ela não vai mais fazer aquilo. Porque você tem uma emoção ali dentro. Olha só. O corpo já sabe, a crise veio naquele lugar e você associou aquilo. Só que se você desassociar e ensinar para o seu cérebro que pegar elevador não é perigoso, ele vai aprender. E aí você acabou o medo. E aí acabou o seu problema. Como, Adriana? Eu posso te guiar na terapia. Quer fazer terapia? Faz terapia que eu te ensino. No máximo, eu estou te ensinando aqui na live. O que eu te ensino? Visualização com emoção. Imagina o que você quer. O que você quer? Então, imagina você correr, ser feliz, alegre, sinta a emoção. Ah, eu não consigo trazer, porque toda vez que eu lembro, me dá medo. Então faz o seguinte, vai numa emoção de segurança que você tem alguma hora na sua vida, alguma parte que você é segura em fazer. O que você faz com segurança? Ah, com segurança, eu me sinto segura quando eu estou dirigindo, por exemplo. Qual é a emoção que você sente quando você está dirigindo? Tranquila, segurança. Ok, pega essa emoção. Sentiu ela? Vai usar como âncora. Agora vai lá para o elevador com esta emoção. Sinta a mesma emoção dentro do elevador. Você entende o que eu estou falando? A visualização com âncora, com as emoções, é essas coisas da terapia. Aí você vai sentir segura. Seu cérebro não sabe que não está acontecendo. Essa é a mágica. Para ele tá, você tá só visualizando. Quando acontecer de verdade, que os olhos enviaram a mensagem para o cérebro de que realmente você está entrando no elevador, como ele já viu aquilo, como você já programou ele para passar por aquilo, ele vai passar. Entendeu? Isso é muito mágico. Eu digo que isso é poderoso. Porque mágica não vem de Deus, né? Deus vem em milagres. Isso é um milagre, é uma mágica. Não é uma mágica. É um milagre. Fui atendido por enfermeiros, aí voltei a fazer o gabarito. Mó vergonha. Vou fazer sim terapia. Tá, então você tem que fazer. O que tem passar vergonha? A gente passa vergonha um monte de vezes. Como a primeira crise de pânico é traumática e não esquecemos, posso imaginar a cena como uma solução mais confortada para tirar esses medos? Sim, pode. Com certeza. Você não precisa de voltar na cena traumática para traumatizar mais ainda. Mas, na verdade, você pode desassociar as emoções ao fato. Isso também a gente faz na terapia. Tá? Vamos encerrar aqui, porque, na verdade, olha aqui, eu tô terminando. Eu vou te ensinar algumas coisas para você fazer agora, mas veja bem, eu até peguei o livro para falar os sintomas, tá? Como se trata traumas? Porque isso é trauma. Deixa eu pegar aqui um livro que eu tenho aqui, um outro. Eita, que esse livro aqui é poderoso. Esse bichinho é caro. Em dólares, ele tá cento e poucos dólares. Eu nunca vi um livro caro desse, não sei porquê. Ele é pesado. Terapia de trauma, tá vendo? Ele tem em português. Dá uma olhada nesse livro aqui, ó. O médico fala tudo, o que é trauma. Eu vou me aprofundar mais nesse livro, porque esse livro aqui é fantástico. Ele é para médicos, psiquiatras e tal. E ele tá a DSM-5, né? Que é doenças mentais. O código internacional, tá? Que faz o quê? Que faz o diagnóstico, né? Fechado. Você tem transtorno de ansiedade generalizada, você tem transtorno de pânico, você tem transtorno de ansiedade, agorafobia, fobia de lugares fechados, fobia social, fobia de medo de animais peçonhentos. São classificados, né? São classificados de acordo com esse DSM. Aqui, ó, ele tá falando de mindfulness, tá vendo? Mindfulness, em português, significa atenção plena. O que eu tenho uma atenção, de onde eu tô levando minha atenção. E o trauma, olha só, o que causa trauma nas pessoas. E acaba trazendo esses sintomas psicológicos, ansiedade, pânico, dores crônicas, agressão,
comportamentos de se automutilar, déficit de atenção, desordem. Isso daqui são as estruturas Mindful Intervenção que tem show insignificante. Redução. Peraí, essa parte que eu estou lendo é o poder da atenção plena. O que ele pode fazer na mente para melhorar. Só atenção plena. Atenção plena é a parte I do meu método IDAI. Mas eu quero passar rapidinho com você a solução. Vamos lá para a solução? Logo farei terapia com você. Estou tão feliz, que bom. Graças a Deus. Por falar em terapia, no dia 1º de agosto, eu vou... já vai estar... Hoje já está aberto, e no 1º de agosto vai encerrar as inscrições para a nova turma de terapia. Vocês que já entraram no grupo de terapia, que eu faço terapias em grupo, tá? Se você não tem condições, ou não acha que é a hora, ou que não precisa, ou que você quer vencer e lidar com crise do pânico, com coragem, entra para fazer terapia em grupo. Eu coloco um grupo de mulheres. Você não precisa de falar nada, você não precisa de contar nada da sua vida, você não precisa de se expor em nada. Eu vou conduzir vocês todas no grupo de A a B. Como lidar com a crise do pânico, passo a passo. Em 7 dias, você vai aprender o que fazer. Em 7 dias. O grupo fica aberto 30 dias. 7 dias você recebe material, áudios meus com PDF, mais um e-book e mais 2 encontros. Nos encontros eu vou mapear as suas emoções para saber qual área da sua vida está em desequilíbrio emocional. Por isso você tem ansiedade e crise do pânico, porque a ansiedade e crise do pânico é uma resposta à sua vida. Sua vida tá de um jeito que aconteceu um monte de coisa e por isso você tá tendo crise do pânico e ansiedade. Ninguém desenvolve transtornos de ansiedade do nada. A minha vida tá maravilhosa, eu tô super satisfeita, tá tudo perfeito e agora eu tenho crise do pânico. Não. É porque talvez você não tenha enxergado. Aí você vai ver. Na segunda parte do segundo encontro, a gente faz um agendamento emocional, onde eu vou mexer nas estruturas básicas da medicina integrativa. Vou chamar assim, que é você modificar a sua rotina, modificar a forma como você está vivendo, trazendo mais saúde física, mental e espiritual para a sua vida. E só isso já melhora muita coisa. Se isso não resolver, aí você começa a fazer terapia individual. Só que o grupo agora, pela entrega que eu estou fazendo, pela quantidade de coisa que você tem em 30 dias e já resolveu um problema dessa magnitude, porque tudo que você aprende lá é seu para sempre, os preços foram atualizados. Quem entrou nos programas anteriores recebeu muito benefício por um preço bem simbólico. Uma sessão de terapia custa R$250, às vezes R$300. Por aí tem psicólogos e médicos cobrando muito mais. Vamos falar de valores agora. No grupo, em terapia, vai ser R$497 agora. Você recebe um e-book com todo o método IDAI, um livro digital, os 7 áudios, os 7 PDFs, eu lá no grupo para tirar suas dúvidas, você não se expõe, como eu disse, você não precisa falar nada e eu resolvo o seu problema com a crise do pânico em grupo ali. E ainda você tem mais benefícios ainda. E quando o pessoal teve sessão de terapia comigo, assim, em grupo, que não precisa nem de abrir a câmera se você não quiser. Você vai resolver com o seu problema do jeito que eu te ensinar. Teve tantos bônus ali, surpresas, bônus que elas ganharam, que, sabe, é a coisa mais boa do mundo. Roberta, você que quer, já manda uma mensagem pra mim, tá? Manda uma mensagem. Ritinha, vocês que entraram, viu, foi bem simbólico. Eu acrescentei mais coisas e agora compensa demais. A Débora entrou. Imaculada, se você quer, entra. Maria, entra. Olha só, presta atenção, estou numa live. Eu não tenho uma equipe. Quem responde as mensagens sou eu. Quem faz as terapias sou eu. E quem faz os conteúdos aqui no digital sou eu.
Então você vai conversar comigo, eu vou te responder as suas dúvidas, fale comigo. Aqui no link da bio tem o meu WhatsApp, tem os meus contatos para você falar comigo. Adriana, eu estava lá na live e eu quero participar. Esse valor vai ficar até, para quem se inscrever agora, até a segunda semana agora de julho, né? Até a próxima semana, na próxima sexta-feira. Depois eu vou fechar e só entra no grupo quando tiver de novo, depois de agosto, sei lá quando, não sei quando. Mas entrem que vale a pena. Vale a pena. Pensa bem, quantos anos tem que você está lidando com crise de pânico e ansiedade? Eu vou te ensinar tudo. Tudo o que você puder fazer. Só quem faz é você. Eu não faço para você. Eu te ensino como fazer. E você tem que fazer. Se você fizer, você vai ter resultado, como todas têm. E eu vou começar a compartilhar o resultado das pessoas para que elas possam mostrar. Aqui na live tem muita gente que já vem e fala: eu participei, eu agora faço, eu consigo sair, consigo, aquilo que eu não fazia, eu faço. É maravilhoso, não percam, meninas, está me ajudando muito. A Adriana entrega muito conteúdo prático, isso é verdade, só prático. O meu livro, ele tem 50 páginas, 49 páginas, é só prática. Não tem enrolação, não tem blá blá blá, não tem ensinando, contando história, enchendo linguiça, falando um monte de teoria, não. Você aprende tudo que tem que fazer com a crise, não vem mais de medo de você. Exatamente. Eu quero, Roberta, conversa comigo. A Lírio fez, foi maravilhoso. Eu queria, mas no momento não tô podendo. Então junta dinheiro, Juliana, porque vale a pena. Se você não pode hoje, quando que você vai poder? Quantas crises do pânico você vai querer ter ainda? Quanto mais você vai demorar? Ah, mas não tem jeito. Quando a gente quer demais e chegou a hora, a gente dá um jeito. Porque ou eu resolvo minha vida, ou eu vou fazer o que com a minha vida? É a sua vida. É a sua vida. É a sua qualidade de vida. É a sua mente. É como você lida com a sua vida todo dia. O quanto que isso vale a pena. Minha nossa, se eu tenho uma solução para um problema e isso está me atrapalhando a viver, eu vou fazer de tudo para resolver isso. Eu vou, sei lá, vendo o carro, vendo a mãe, o filho, a avó, todo mundo. Gente, pelo amor de qualquer coisa. Eu preciso de resolver isso. Eu tenho que resolver, me ajuda. Menos de 2 sessões de terapia. 2 sessões de terapia é R$500, 2. Tem muito mais caro, tá? Tem muito mais caro no Brasil. Muito mais. 2 é 500. Você vai ganhar tudo isso pelo valor de 2 sessões de terapia só, 497, menos ainda, 497. Você vai ter um e-book, você vai ter 2 sessões de terapia em grupo, você vai ter um mapa, uma leitura de mapa individual, uma leitura, porque a gente faz um mapa em grupo, depois eu te dou a leitura individual. Você vai ter um mapa emocional, a agenda emocional, onde eu vou fazer uma agenda de 14 dias para você mudar a química do seu corpo através de uma mudança no estilo de vida, tá? Que é uma medicina integrativa, onde a gente muda alimentação, sono, dieta, exercício e mais um monte de coisa para mudar essa serotonina, dopamina, os hormônios do bem, do bem-estar. E mais, às vezes eu até esqueço, 7 áudios, 7 PDF, é muita coisa, é muita coisa. É um produto assim que eu sei, porque eu tenho mentores que me auxiliam, eu pago mentorias caríssimas, de 3 mil, 4 mil, 7 mil reais numa mentoria para me ajudarem a saber trazer o conteúdo para vocês usando o digital. Aí eu quero aprender, eu falo, escuta, mas eu tenho isso, Adriana, assim, junta tudo isso, já é muito. Você tem que, isso daí vale muito mais. Não, tá bom, eu quero auxiliar essas pessoas, eu quero orientar elas. Eu venho aqui na live gratuitamente trazer essas orientações. Agora, você quer uma coisa mais próxima de mim, ali no WhatsApp, você no WhatsApp, tô sentindo isso, tá acontecendo isso, tá bom, a resposta é essa, tamo isso aqui, faz isso aqui. Eu nunca vi uma aproximação tão grande. Esse médico que eu tô falando pra vocês, que fez uma live ontem, o Dr. Vicente, como que é, Vicente? Vocês escreveram aqui pra mim. Ninguém tem acesso a ele, não. Algumas pessoas, não é ninguém. Algumas pessoas. É difícil. Esses médicos que vêm na rede social e fazem as lives dele, eles não estão nem atendendo mais um a um. Eles estão, assim, trabalhando de outra forma, trazendo conteúdo, escrevendo livros, e eles têm 5, 6 pacientes, não tem nem tempo mais para isso. Então, vale a pena. Imagina viver passando mal do nada por causa de crise, pânico e deixar de viver. Faça um programa, pratiquem todos os dias que dá certo.
Muito obrigada, Débora. A Débora está nesse último, Manuel Vicente. Débora, eu tinha uma menina aqui na live, o nome dela ela saiu até, ela já melhorou, aí ela saiu, como que ela chama? Beca, é Rebeca, mas o nome dela no Instagram era Beca não sei o quê. E ela escrevia, tudo que eu não lembrava, a Ruth também escrevia, é uma outra paciente minha. Escrevia, me ajudava a lembrar das coisas, me ajudava a lembrar dos termos, me ajudava a lembrar de tudo aqui, sabe, na live. Eu falava, como que fala isso? Eu esqueci. O nome de tal pessoa, esqueci, e ela ajudava. Agora, e aí, o que acontece com as pessoas? É um ciclo. Chega gente nova, a pessoa resolve o problema e vai embora. Porque você não vai ficar assistindo live, você já não tem mais crise do pânico, você não tem crise de ansiedade. A sua vida tá uma maravilha, tá tudo resolvido, você já sabe lidar. Se tiver, você não tem medo. Como se diz, mata no peito e joga fora, tá? Porque é igual a bolada. Você vai ganhar uma bolada, mas você vai saber o que fazer com a bola. Certo? É assim, a crise do pânico é assim. Eu te ensino o que você faz. Ela veio. Em vez de você se tremer todinho, correr pro pronto-socorro, pedir ajuda, ligar pra alguém, tomar um remédio... Calma. Respira. O que você vai fazer? Isso. Método daí. Enfrenta o medo. Aceita os sintomas. Desafia esse medo. Interage com o presente. Mas como? Você tá falando muito rápido, eu não sei isso na prática. Vem pro grupo. Faz a terapia em grupo, então. Começa por ela. Fiz tudinho, mas não resolveu o meu problema. Claro, o seu problema era o quê? É o emprego que você tá. Todo dia você chega lá, você ganha uma nova injeção de ansiedade. Pá! Aquela ansiedade. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Vocês lembram do doutor... Aquele médico, olha lá, me ajuda aí, Débora. O doutor Hollywood. Como que é o nome dele, verdadeiro? Doutor Hollywood, aquele cirurgião plástico. Famosíssimo no Brasil. Ele é americano. Doutor Ray. Acho que era Ray o nome dele, né? R-E-Y. Doutor Ray. Você viu um vídeo dele falando que ele tá com câncer? Por estresse? Ele disse que fazia 7 cirurgias por dia, 6 dias na semana. E o médico, ele falando que não toma Coca-Cola, não come pizza, não bebe refrigerante, não fuma, não bebe, faz exercício físico, faz alimentação saudável e desenvolveu um câncer bem grave por estresse. Você acha que ansiedade é o quê? Estresse. É estresse. Adrenalina e cortisol é os hormônios marcadores de estresse. Como que anda seu nível de estresse? Todo dia. 7 dias na semana. Quase que 24 horas por dia. E aí, não sei quantos dias por semana. Aí ele é brasileiro, o Dr. Ray? Não, eu acho que ele é americano, mas ele foi pro Brasil. Nasceu nos Estados Unidos, não foi pro Brasil, não foi não? Peguei tanta mentoria e nunca tive acesso com o WhatsApp da mesma. Quando eu chamei para esclarecer dúvidas, você mesma que nos atende esclareceu todas as minhas dúvidas, senti segurança grande. Sim, como que é seu nome? Alice Story. Porque a história oficial eu não sei seu nome. É Dr. Ray. A mãe é brasileira. Ele nasceu no Brasil e a mãe é americana, é isso? Só que deixa eu te falar uma coisa, Alistor. Eu não respondo todo mundo que vem fazer um monte de perguntas assim, não, tá, Aline? Eu já até andei cortando, sabe por quê? Vou te explicar. Não, gente, meu negócio aqui, eu vou ler, o trem some. Vontade de chorar. Eu aperto o dedo, daí a mensagem de vocês somem. Eu tenho que terminar essa live. Já tá ficando dispersada aqui, tá sendo gravado pro YouTube, o pessoal do YouTube não vai ter paciência, não. Deixa eu falar, porque tem que ter conteúdo. Tem gente que... esse mesmo. Tem gente que vem na live não, no particular no WhatsApp, e fala assim, olha, eu tenho crise do pânico quando eu tô dormindo, eu acordo assim, assado, e eu tô tomando escitalopram e sertralina, mas eu não quero tomar esses remédios, e eu tô tendo muita crise, o que eu faço? Olha pra mim. O que eu respondo? Entendeu? Eu tenho um monte de paciente, eu tenho que trabalhar, eu sou dona de casa, eu tenho 2 filhos, eu tenho que cuidar da minha vida também, e eu vou responder um monte de gente que nem tá fazendo terapia, eu não conheço sua vida, eu não sei por que você tá tendo crise do pânico, eu não posso mexer na sua medicação, tirar ela, diminuir a dose e falar que você pode tomar ou não pode tomar. Apesar de que eu sou farmacêutica, estudei farmácia, me formei, trabalhei muitos anos como farmacêutica, mas eu não vou mexer no remédio que o médico passou pra você. E você chega, joga uma bomba no meu colo e fala, resolve aí pra mim? Não é assim que a gente responde as coisas no WhatsApp. Não é assim. O que eu vou falar pra você? Que bom, que eu entendi o que você tá fazendo. Então vamos fazer o seguinte, vamos marcar aí pra fazer uma terapia? Só pode, ué.
Aí eu vou sentar com você e vou falar assim, tá bom, quando que você teve crise do pânico? E quando você teve a crise do pânico, o que você fez? E quais são os sintomas que você sentiu no seu corpo físico? Foi o coração disparar? Foi náusea? Foi tontura? Você achou que ia desmaiar? E aí? Aí depois disso, você fez o quê? Fui no pronto-socorro, tomei remédio, fui pra casa, agora eu tenho medo. Ok. Vamos analisar tudo isso. Aí a gente analisa a vida e faz isso aqui que esse livro tá fazendo. Reprograma seu cérebro ansioso. Aí eu vou ajudar você a organizar. Você tá vendo aqui um monte de engrenagem? O desenho desse livro é um monte de engrenagem. O seu cérebro é uma engrenagem. Aí lá no seu cérebro nós vamos mexer nessas engrenagens e ver o que tá desajustado. E vamos ajustar. Então, veja bem, vamos lá. Passo a passo. Passo 1. Crie consciência no momento do medo, que é o envolver-se no tratamento, tá? Na próxima vez que o medo surgir, o que eu ensino aqui é geral. Então, não vou lidar com um problema só. Não era um robô, pelo menos. Não é um robô. Eu vou resolver o geral e você resolve na sua casa o seu problema. O seu problema específico. Você pega a solução e põe no seu problema. Passo número 1. Na próxima vez que o medo surgir, você vai dizer para si mesma: isso é só o meu cérebro tentando me proteger, mas eu estou segura agora. Você está segura. Geralmente você teve crise do pânico dormindo, sentada no sofá, na hora de ir para a cama. Acontece muito à noite, porque de dia você fica agitada, cheia de pensamentos, se coloca ocupada para não pensar no problema e acaba que talvez não tem crise do pânico. Geralmente a crise do pânico tem quando você senta. Quando você senta, aí o cérebro fala assim: haha, ela sentou, agora eu vou trazer aquele problema. Aí ele traz, aí você... Nossa, o que está acontecendo no meu corpo? Como se fosse uma ansiedade. Uma coisa que você fica só... Ó, meu relógio já despertou que eu tenho 1 hora fazendo lives. Vou terminar fazendo essa live. Esse ao vivo. Por que a gente fala live, né? Live é em inglês, vamos falar em português, ao vivo. Essa frase simples, ela ativa o seu córtex pré-frontal, que é a parte racional do cérebro. Você enfraquece a reação automática e começa a assumir o controle da resposta. Isso eu ensino lá nos grupos também. Mude as perguntas internas para você desafiar o medo. Então, a letra D é desafiar o medo. Você vai trocar o pensamento e se der errado, tá? Igual você aí, Lídia, que falou da prova. Vou fazer uma prova. Você vai trocar o pensamento de der errado para qual o melhor que pode acontecer. Não é o pior. Qual o melhor que pode acontecer? O que eu posso aprender com isso? Quem eu me torno se atravessar este medo? Entendeu? O que você se torna ao atravessar esse medo? Essas perguntas direcionam sua mente para buscar segurança e não ameaça. Eu não tirei isso da minha cabeça não, tá, gente? Tirei desses livros que eu leio. Tá? Isso aqui eu leio, Vamos montar um roteiro aqui? Vamos. Passo 3. Haja mesmo com medo. É aceitar os sintomas. Não espere o medo sumir. Dê um passo pequeno, mesmo com medo. Você se levanta, se movimenta, responde uma mensagem, faz algo simples, tá? O que tiver para você fazer no seu alcance, você vai fazer. E aí você vai perceber, eu fiz e nada de ruim aconteceu. Este é o momento em que você começa a ensinar a sua mente que está indo tudo bem. O pânico é como se fosse uma engrenagem que está travada. Ela está travada. Você quer fazer, você não vai. Você não tem coragem. Ela está travada. Quando você dá pequenos passos, aceita os sintomas e vai com medo mesmo, ela destrava e aí ele roda e funciona normalmente de novo. Passo 4. Visualize e repita com verdade, que é a letra I do interagir com o presente. São só 4 passos que eu ensino pra você. É coisa rápida. É 7 dias, 7 áudios, 4 passos, 40 e poucas páginas, ensinando isso aqui. Eu ainda entro na teoria um pouco, mas é só pra você entender como seu corpo funciona. Nada mais do que isso. Então, sabe, esse negócio de 6 meses, 1 ano, demora demais. A gente gosta das coisas rápidas. Mesmo assim, ainda tem gente que não acha que isso aqui é rápido. Porque, na verdade, você cria um comprimidinho, né, pra beber e acabar. Não tem. Não tem, lugar nenhum, descobriram ainda não. No passo 4, visualize se enfrentando a situação. Tem uma mulher aqui que o medo dela, ela já fez até terapia em grupo, é atravessar uma ponte. Tem uma ponte específica na cidade dela, ela tem medo de ir nessa ponte. Toda vez que ela chega na porta da ponte, ela treme e volta para trás. Visualize enfrentando a situação que mais te assusta. Nesse caso dela, ela tinha que visualizar na casa dela atravessando essa ponte. E você vai visualizar o que é andar de ônibus, falar em público,
ir no restaurante, ir num aniversário, ir numa festa, andar na rua, ir no médico, fazer exame, verificar o aparelho de pressão, com calma, com firmeza, repita, é seguro para mim ser vista. Eu posso sentir medo e seguir mesmo assim. No seu caso, você vai aplicar para você. Você vai falar, é seguro ver a pressão. Ver a pressão é seguro, não tem perigo. Meu aparelho de pressão não está aqui. Eu emprestei para minha filha porque ela está grávida de 7 meses, 8 meses, eu acho. Rosana. Ah, a Rosana é um caso muito lindo de ver. Muito lindo, sabe por quê, gente? Rosana, eu vou contar aqui uma história. A história dela ela não é coisa íntima que eu tô expondo. É que, como ela, muitas outras pacientes pediu para Deus. E eu falei para ela que eu ia falar e ela falou que eu podia falar. Eu falei, a sua história é tão bonita, eu posso contar? Ela falou, pode, com certeza. Ela falou pra mim que ela falou assim, meu Deus, eu não quero viver com esse medo. Isso é perigoso? A pergunta dela era essa pra Deus, até arrepia, assim, dá até uns arrepios. Já falei pra você, Rosana, dá até um arrepio. A gente já conversou no particular. Deu vontade até de chorar, na verdade. Porque quando é uma coisa espiritual, eu tenho vontade de chorar. Quando a gente sente a presença de Deus, quando você se conecta com um ser divino que você não vê, mas você acredita, o desejo é de chorar. Uma emoção, tá? É a emoção do choro, que é normal. Você acha que eu não choro? Oxe, por que não? Aí ela falou assim, ela orou um dia, falou assim, Deus, é perigoso esses sintomas que eu sinto? Aí ela viu o meu Instagram. E lá no meu Instagram, a frase que tá lá é assim, ó, os sintomas da crise de pânico são desconfortáveis, mas não são perigosos. Resposta direta, assim, ó, pá! Resposta direta, assim, ó. Aqui, fia, ó. Não é perigoso. Não é perigoso. O que você tá sentindo é perigoso? Não, não é perigoso. Tá aqui a resposta. Segue essa moça. Vê o que ela fala. Não é, Rosana? Olha lá, ela falou exatamente isso. Pode contar. Silvana, você que tem medo de ver a pressão, eu te ensino a você não ter medo de verificar a pressão. É isso. Não dá pra arrepiar? Você ora pra Deus e fala assim, eu quero me livrar disso, eu não aguento mais ver desse jeito, eu não quero ter crise do pânico, eu quero minha vida de volta, eu não aguento mais ter esse tipo de coisa, não. Não dá, não dá. Como é que eu vou pegar um ônibus? Eu tenho que viajar, eu tenho que ir lá ver minha filha, eu tenho que ir pra outra cidade, eu tenho que dirigir esse carro, o carro fica aqui, eu tenho que ir, ninguém dirige. Eu quero ficar livre, eu quero parar de ficar pensando nisso, eu não quero ficar só pensando no pior, eu quero viver minha vida sem esse medo. Me ajuda. Aí Deus vai, pá, mostra o meu perfil, Adriana Dionísio, eu já falei meu nome todo. Adriana Lute, terapeuta. Segue ela lá, segue as lives dela. Eu tenho um monte de live no YouTube já. Eu tenho um livro que eu fiz, eu tô fazendo esse grupo pra você. Entra no grupo. Eu tô te ensinando lá no grupo. Você tem eu. Não é uma plataforma que você vai comprar e vai ficar assistindo aula lá. Eu nem gravo vídeo, porque o negócio meu é ao vivo. Eu tô te falando agora, hoje. Você me pergunta agora, eu te respondo. Daqui a pouco, hoje, mais tarde. Tem gente que me pergunta as coisas agora, eu tô na live. Como é que eu respondo? Daqui a pouco eu respondo. Calma, e tem o fuso horário. Chorando de alegria e gratidão. Você tá chorando? Eu também. Dá vontade de chorar, de verdade. Dá arrepio aqui, ó, na nuca, sabe? Quando é uma coisa divina assim, dá um arrepio, assim. Ai, Deus coloca as pessoas especiais na hora certa. Você é uma delas. Amém. O meu pior sintoma é a falta de ar, sensação que é algo na garganta. Não aguento. Ah, Bruna, vem pro grupo, tá, minha filha? Não tem jeito. Uai, Débora, você fala um livro o quê? Um livro a respeito de todas as experiências das minhas pacientes, da minha vida como terapeuta, porque o livro sobre a crise do pânico, o meu livro chama assim, ó, Coragem em Meio ao Pânico. Como você pode ter coragem no meio de um pânico? Esse é o livro. Esse eu já escrevi, tá ali, é um e-book, né? Mas depois eu escrevi esse outro. Então, escuta, quando você visualizar, você tem que falar com emoção, com verdade. Sentir é o que ensina o cérebro. É isso que treina a sua mente a reagir diferente. Acabei e vou terminar com esse verso bíblico. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Salmos 27, 1. Anota aí, por favor, e dá uma lida na sua Bíblia depois. Ler é diferente de ouvir o que eu estou falando. Se você lê, seus olhos estão vendo, você internaliza isso e você se agarra. Porque essa promessa, ela não é para mim, ela é para todo ser humano, que dela rogar.
é minha. Eu me apodero disso. Se apodera do que Deus falou através de Davi. No Salmo de Davi. Davi foi um homem que passou um rei, né? Mas ele, antes de ser rei, quando ele fugia de Saul, ele já tinha sido ungido pelo profeta Samuel, ele passou muito medo, ele correu do filho Absalão também, que queria matar ele correu de vários inimigos. E no meio dessa fuga, que ele ficava escondido nas cavernas, e ele ficava pedindo pouso nas outras nações. Posso ficar aqui com vocês? O povo deixava, depois o povo era atacado, aí esse povo contava onde ele estava. Foram muitas noites angustiantes. Ele escreveu vários salmos que hoje servem para nós. Por isso que está na Bíblia, porque Deus sabia que em todas as eras e épocas o ser humano ia passar por lutas, aflições, medos, angústias, fugir de alguma coisa. E aí você lê Salmo 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? De quem eu terei medo? De ninguém. Não, vai sumir. Deixa eu ver aqui o que você está falando. Com espiritualidade, pânico e práticas, tudo junto. Eu vou fazer isso um dia. Boa ideia. Esse versículo me lembra que quando a gente anda com Deus, a gente não precisa que o mundo inteiro nos aprove. A gente só precisa de lembrar: eu não estou sozinha, eu estou segura. E isso é o que muda, isso é o que começa a mudar tudo. Começa a mudar tudo quando você sempre lembrar que você não está sozinha. Deus está com você em todos os momentos da sua vida. Ele falou, Jesus falou da boca dele: eis que estou com vocês todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Ou seja, se nós ficarmos vivos até Jesus voltar, ou se a gente morrer, até a gente morrer, Jesus está conosco. E quando ele voltar, ele vai nos ressuscitar e vai levar para o céu para morar com ele pela eternidade. Essa é a promessa que eu acredito piamente na minha vida. Temos que ter uma esperança. Um ser humano sem esperança é vazio. Talvez o vazio que você sente é por não ter esperança. Nenhuma esperança te melhora. E a última recomendação que eu vou falar para vocês. Tem um médico chamado Franklin, que escreveu um livro quando ele estava lá em Auschwitz, no nazismo, na época da guerra lá do Hitler. Ele foi preso em vários campos de concentração. Ele era da Áustria. E aí depois ele escreveu um livro, e ele não sabia que esse livro ia virar um livro muito vendido no mundo inteiro e traduzido em várias línguas. Em Busca do Sentido é o nome do livro, tá? O nome do livro, em português, Em Busca de Sentido. Débora, anota aí, ó, Viktor Frankl. Você já comprou esse livro? Viktor Frankl. Em Busca de Sentido. Quando eu li esse livro, traz muitas coisas na cabeça da gente. Por exemplo, o que manteve ele vivo e com esperança? E as outras pessoas, depois que ele via, ele estudava aquilo, ele já era psiquiatra. Ele viu que quem tinha esperança, quem visualizava uma vida no futuro, quem visualizava voltando para casa, trabalhando nas suas profissões novamente, quem era de comércio abrindo um comércio, quem era de qualquer área de trabalho, fazendo de novo, saindo daquilo, que aquilo era só um tempo, aquilo era só uma aprovação, um teste, um tempo ruim. Vivia cada dia diferente, era mais alegre, se comportavam melhor, sorriam, fazia piada, brincava, tratava as pessoas bem. Agora, aquelas que perderam as esperanças, que falou assim: isso aqui é o meu fim, porque lá não sobrou nada, a não ser o ser humano com a sua roupa do corpo. Nem nome eles tinham, nem identidade eles tinham. Ninguém sabia o nome completo, a idade, data de nascimento, profissão, nada. Eles eram tratados com números. Número tal, número tal, número tal. Era chamado pelo número para entrar na câmera lá. Foi uma coisa terrível. Ele escreveu tudo isso para mostrar depois que ele saiu vivo daquilo. A família dele morreu. O pai, a mãe, ele perdeu tudo, mas ele nunca tinha perdido a esperança. Quem é você? Quem é você nesse mundo? Se tirarem tudo de você, o que sobra de você? Se tirarem sua casa, seu marido, seus filhos e te deixar só você, quem é você? Você já parou para pensar nisso? O que sobra de você? Você como pessoa e Deus, porque
Eu acho que o dia que a pessoa perder... Quem é cristão? O dia que enfiar na cabeça que Deus não existe, acho que aí acabou mesmo o sentido da vida, sabe? O sentido... Ele nem era cristão, ele nem tá falando de Deus. Ele tá falando da esperança que o ser humano carrega de dias melhores. Uma vida diferente. Uma vida melhor. Você ganhou esse livro? Pois é, então leia e releia de novo. Então hoje você tem que ter uma esperança de que não é só isso que você está passando agora. O que você está passando é passageiro. O que você está passando e sentindo é passageiro. Não é definitivo, não é para sempre, não é assim. A vida é assim. Então agora você tá assim, depois você vai ficar assim, as coisas vão melhorando e a vida vai indo. Tenha essa esperança no seu coração. Viva com essa esperança, é isso que vai dar sentido para sua vida. E se você perdeu o sentido da vida, aproveita hoje. Eu nem faço merchandise para marcas, mas eu fiquei sabendo através da Débora que hoje é Amazon Prime. E aí você tem uma promoção para comprar as coisas, então você vai procurar esses livros. Como Reprogramar Seu Cérebro Ansioso é um dos livros que você pode ler para aprender mais, tá? Ele vai ensinar muitas técnicas para você. Esse livro aqui, só que você vai procurar ele em português, a capa é igualzinha, as médicas que escreveram são essas, doutora Catarina e doutora Elizabeth. Deixa eu ver se eu estou... Ah, tá. Eu estou tampando o nome delas. Tá aqui o nome delas. No Brasil, ele é vendido Como Reprogramar Seu Cérebro Ansioso, da editora Agir, que eu estou vendo aqui. Tá aqui o nome das médicas. Acho que é pra cá que eu tenho que vir. E você vai procurar esse, O Sentido da Vida, doutor Franklin... Viktor Franklin. O Sentido da Vida. São 2 livros que você pode começar para fazer uma autoanálise de você mesmo. Um autoconhecimento. Trazer um autoconhecimento para você. E é isso. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Hoje eu consegui fazer. Certo, consegui. Tarefa prática. Hoje você vai escolher uma coisa simples que tenha evitado por medo. E vai dar um passo em direção a isso. Depois você vai escrever em algum lugar: hoje eu agi com medo e continuei segura. Esse é o treino. Você não precisa vencer o medo. Só precisa mostrar para a sua mente que está tudo bem. Se você quiser entrar no grupo, me procure, que eu já te coloco. E aí você fica lá aguardando até a gente começar os 7 dias, tá? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Eu aviso o horário da live. Vamos desligar aqui a live do Instagram. Beijos. Encerrar, compartilhar. E agora a live do YouTube.